Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São João, capítulo 14, versículo 12. São João 14, 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Mais uma vez, Criador, estamos aqui para receber as bênçãos do céu, sabendo que recebendo as bênçãos dos céus, acompanha as bênçãos da terra. Mas em primeiro lugar, estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nem diz para pedirmos, Senhor, porque são coisas acrescentadas. Venha e nos ajude mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Bem, vamos mais uma vez tomar um bom leite do Evangelho. Veja as obras. Tem pessoas que estão com dificuldade porque elas não veem nós fazendo certas coisas, certas ações que elas pensam que precisávamos fazer. Vou começar por aqui, chamada de altar. Eu tenho batizado o povo sem que eles levantem a mão. Porque ao pregar ele já levanta a mão, o coração, tudo. Então aí a gente vai e batiza as pessoas. Mas não temos nada contra quem faz chamada de altar. Certo? Não temos nada contra. É um bom trabalho evangelístico fazer uma chamada de altar, você pregar às pessoas do mundo e chamá-las para aceitar a Cristo. Aí depois o evangelista, na terceira etapa, ele faz o trabalho e chama as pessoas para receber os trovões, para aceitar os trovões revelados,
selos revelados, novo nome revelado. Isso é muito bom. Nada mal de chamar o pecador ao altar. Tem hora que quase todo mundo, todos nós precisamos estar no altar. Então não é questão de chamar o pecador no altar, mas as pessoas têm essas dificuldades. O Osmar não crê em chamada de altar, só porque o irmão Brana fez, mas o irmão Brana falou até quem foi que fez, por onde veio isso. O irmão Brana disse, isto vieram dos metodistas, a chamada de altar. E nós fazemos, o irmão Brana fez. E o irmão Brana, com um dom que ele tinha de cura divina, sempre tinha que fazer uma chamada de altar, porque a igreja vive cheia de visita quando você tem dom. Então a igreja fica cheia de visita. Elas querem ser curadas, elas não querem a palavra, elas querem ser curadas. Então, e elas vêm pela isca, pela cura, porque a cura divina é uma isca. Você nunca mostra o anzol para o peixe. Você põe uma minhoca no anzol, né? Vocês que pescam conhecem. E vai encoberto. Aí o peixe bocanha a minhoca, mas o anzol fisga, né? Então a cura divina é para isso. Para você trazer gente do mundo. Então você adorna os 7 selos, os 7 trovões, o novo nome, certo? Você adorna ele com cura divina. Então, as pessoas não vê. Aí você joga, elas mete a boca e você puxa a isca. Tem hora que não pega ninguém, porque eles não querem aquela palavra. Eles não querem ser fisgados. O problema de nós é isso aí. Muitas vezes nós queremos só uma coisa de Deus. E todos nós estamos aqui no mundo, olha, todos nós ficamos doentes, não tem ninguém melhor que o outro. Todo mundo fica doente, todo mundo sofre, todo mundo tem problema em casa. Isso vai começar na casa do pastor, que tem mais problema, até chegar na sua. Toda a qualidade de problema. Parece que primeiro começa na casa do pastor, depois passa para a casa dos membros. Mas a chamada de altar, não vamos sair daqui não, a chamada de altar é uma boa coisa, você chama a pessoa para Cristo. O problema hoje do povo dentro da mensagem é que eles estão preocupados com a chamada de altar quando a mensagem já está lá na frente. O carrinho deles está lá atrás. Eles estão lá no cavalo e na carroça. E quem está nos trovões está acima da nave. Porque a última ação da ciência aqui na Terra foi a nave, para levar a pessoa até a Lua. Mas a nossa não vai só até a Lua. A mensagem vai até a glória, então ela vai muito além. Mas eles estão com o seu cavalo e sua carroça. E você tem que sofrer com esses irmãozinhos que vivem andando a cavalo e a carroça. Espiritual. Espiritual. Porque é muito bom a pobreza, você viver na roça, ter um cavalo e uma carroça. Só ter a carroça não adianta ter o cavalo. Você está na roça, quer vir para a cidade. Mas o irmão Brana tomou exatamente estas coisas naturais para mostrar as espirituais. E que a pessoa, ela vem do cavalo e da carroça, que é a justificação. Ela logo passa ao carro, a era do carro, que é a era de Wesley, a santificação. Foi Brana que pregou isso. Contagem regressiva. Ele pregou essa mensagem. Aí depois vieram os pentecostais, o avião. Aí voaram mais alto que tudo, com dons espirituais, expulsando demônios, curando enfermos, filas de oração, chamadas de altar. E voaram bem alto. Aí veio Brana, aí veio Elias. E Elias voou mais alto que os pentecostais. E voando mais alto que os pentecostais, ele tinha uma coisa maior.
Os pentecostais voaram mais alto do que os luteranos e os wesleyanianos, porque eles tinham uma coisa maior, que era a cura divina, expulsão de demônios, derramamento do Espírito, a alegria que eles sofreram no século XX, lá no início. Mas tudo aquilo apagou na vida deles. Eles ficaram apenas com sinais e a palavra se foi. Eles não têm mais a palavra. E sinal não falta. E as pessoas estão em torno de sinais, elas estão em busca de sinais. Eu estou falando isso porque a gente já recebeu comunicação e as pessoas têm essas dificuldades. Então, quem sabe eu dou uma palavrinha da chamada de altar, cura divina, e vou até os trovões, certo? Eu não consigo ficar só em cura divina, não consigo chamar o povo, vem receber a oração aqui. Eu vou te mostrar como é que você recebe a oração daqui a pouco, certo? Daqui a pouco vou te mostrar como que o altar é bom. Mas no início você quer a chamada de altar, então aceita Jesus, vem para frente, recebe a oração, você acha que aquilo é alguma coisa? Mas fomos ensinados pelo irmão Brana que o levantar da mão já é contra a lei da gravidade. É certo, eu conheço isso daí também. Só que muitos, depois que abaixam a mão, acabou. Eles levantaram só na hora, depois acaba tudo. É aquela emoção momentânea, aqueles crentes momentâneos, aqueles crentes fogo de palha. Vocês sabem, né? Você põe fogo, a palha pega, mas não tem resistência, não pode permanecer, não tem mais nada. Então tem crente que é só palha. E assim como a palha queima, ele também. Estou falando de crente, não estou falando de incrédulo, não, estou falando de crente. Crente que tem fogo de palha na fé. Eles não têm uma coisa persistente, ou que perdura. Eles têm algo que é momentâneo, alegria momentânea. Vamos cantar. E eu gosto disso também. Um corinho, quando apareceu aquele corinho que no fim de ano, adorarei, eu adorei a Deus com aquele corinho, adorarei, então eu já adorei, gostoso. Agora eu tinha os meus que eu cantava há 40 anos atrás, que eu estou preferindo esse adorarei agora, mas eu cantava uns de 40 anos atrás, corinhos bons. Mas você tem que ver as coisas como vão acontecendo, como Deus vai atuando, que tipo de mensagem você vai recebendo, como Deus está falando. O bom das pessoas é acompanhar Deus, é andar atrás de Deus. Deus vai na frente, você vai atrás, onde Ele pisar, você pisa. O problema é que Deus já pisou em cura divina, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, e já passou pelo ministério de irmão Brana, e já voou acima do povo da mensagem. 7 trovões, 7 selos. Olha para você ver, novo nome, isso está acima do povo da mensagem. Que o povo da mensagem está com o irmão Brana como evangelista. Em 1962, que ele foi evangelista, orou pelos enfermos, fez grandes campanhas. Mas ele fez também depois. Ele tinha que continuar fazendo, o ministério dele na terra era aquele, além de dar a isca, e depois que ele puxou o anzol, e não veio muita gente, muitos largaram dele, porque na hora de puxar o anzol, foi na hora que os grandes pregadores largaram dele. Nós temos alguns aí, que tem alguma palavrinha deles na internet, que eles mostram a queda do irmão Brana nisso, que o irmão Brana quis mostrar que ele era Elias. Então vocês estão ignorantes. Ele não mostrou que ele era Elias, ele mostrou que era Deus. Eu vou mais fundo. Ele mostrou e vocês não viram nem que era Elias. O Baxter, irmão Baxter, que diz: irmão Brana, você sabe quando chegar no céu o que eu quero fazer? Com aquele rapaz que abandonou a Paulo, eu quero dar um murro na boca dele. É por isso, irmão Baxter, você está sem ser convertido. Não teria que dar um murro na boca. Quem vai dar na sua?
Hoje ele está contra o irmão Branham. Aquele homem foi contra o irmão Paulo. E aqui o outro é contra o irmão Branham. Gordon Lindsay, o homem que interpretava o irmão Branham. Agora, falar também do irmão Branham que ele queria ser Elias. É incrível. Eles nunca leram a mensagem direito, eles nunca viram. Eles viram só até ali, ainda não creram, gente. Eles não creram que o irmão Branham estava mostrando que era o Elias. Olha, o irmão Branham mostrou, foi centenas de vezes, que o ministério do dia era Deus. Não era Elias, era Deus. Deus em carne. E eles não puderam ver. Eu pensei nisso, veja as obras, veja. Eu tenho aqui o parágrafo da mensagem. Almas encarceradas hoje, né? Veja as obras. Aí você pensa, que obras? Olha as obras de Noé, fazendo a arca. Veja as obras. Quantas curas? Não só a arca. Veja as obras. Veja as obras de Moisés, 10 sinais. Mas cada sinal que vinha dava mais morte. Até o final, a morte dos primogênitos. Vocês querem sinais? Jesus veio e mostrou os sinais, o que eles fizeram. Mataram Jesus. João Batista nem sinal mostrou. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se vocês não sabem, estão olhando no Cordeiro de Moisés? Não, é esse Cordeiro aí, ó. É esse homem. Ele é o Cordeiro. Aquele era o animal que Moisés sacrificou. Esse é o homem que vocês sacrificam. Esse é o Cordeiro de Deus. Essas eram as obras de João Batista. A gente vai falar em obras, aí vai ficar só cura divina. Tem tanta coisa, gente, acima de cura divina. Você pega o Atos dos Apóstolos, que são atos do Espírito Santo nos apóstolos, e procura as dúzias de que eles fizeram milagres. Isso ficou escrito na Bíblia. Que se fosse para escrever, eu acho que os milagres também que eles deviam ter feito e nem foi escrito, porque eles escreveram alguns aqui para nós ter fé. Mas se você olhar no Atos dos Apóstolos, tem muito menos sinais do que nos 4 evangelhos. E o povo nunca viu nada. Eles não viram que as obras de Deus naquele dia era levar o povo ao arrependimento e batizá-los em nome de Jesus Cristo. Pedro não viu que as obras de Deus ainda naqueles dias era uma mensagem para os gentios e que não seria dele, seria de Paulo, e a dele para os judeus. Eles nunca perceberam, o povo nunca percebe, e Deus está trabalhando, e depois Deus se esconde na ilha de Pátimos, através de João, o evangelista, e ali mostra, dá sonhos, visões, tanta coisa para aquele homem. Eram as obras, coisas que não seriam interpretadas, coisas que não seriam reveladas. Naquele tempo, 2000 anos levaria para revelá-las. E Deus deixou que aquilo fosse manifesto naquele dia. Fala isso, escreve o cavalo branco, escreve aí que você está vendo, um cavalo vermelho, o cavaleiro no cavalo preto, outro no cavalo amarelo, escreve. Mas não fala nada que é, porque isso daí é nos dias da voz do 7º anjo. Mas eram as obras que estavam sendo mostradas ali atrás. Mas o povo está atrás de obras, quando fala em obras, ele diz, a cura divina. Filho, obras tem tudo. O que o povo deveria ter era a palavra, a luz da palavra, cada vez que Deus manifesta. Mas os ignorantes, a mensagem do dia, eles sempre têm uma maneira de sair para uma mensagem de ontem, para a mensagem que Deus não está nela mais. Me diga que Deus está na mensagem pentecostal. Vamos começar por aqui logo? Me diga que Deus está na mensagem pentecostal. Eu vou dar só um parágrafo, irmão, porque tem muita coisa. Depois você lê em casa os ungidos dos últimos dias, quando o irmão Branham diz que a mensagem pentecostal é carniça. Oh, mas espera lá, o povo dentro da mensagem está lutando por isso. Então eles não viram a mensagem do profeta. Eles não viram o que o profeta pregou.
Vou ler o que vocês já conhecem. Agora, se eu venho com a mensagem do Pentecostes, eu estaria na era da igreja de Laodiceia, e isso não estaria certo. Isso daqui quem fala é o sétimo anjo. Tem gente que não crê nem em Jesus Cristo no batismo, depois quer discutir na internet sobre Elias. Ele não foi batizado nem em nome de Jesus Cristo. Quantos indivíduos na internet, nem batizado em nome de Jesus Cristo foram, quer discutir sobre o profeta. Ele não sabe nem o nome do Pai. Deveria saber o nome do Pai. Se Deus fosse o Pai deles, eles saberiam que o nome do Pai é Jesus Cristo. Mas como não é o Pai deles, eu tenho a obrigação de saber o nome do meu Pai. Do seu eu não sei não. Você pensa que eu sei o nome do seu pai? Do seu eu não sei. Eu sei do meu. No espiritual é a mesma coisa. Você só sabe o nome do seu pai. E mais ninguém. Mas o pai batista, o pai luterano, eles devem ter o pai deles por lá. Lutero, Wesley, Pentecostes. E tem outros que tem o pai Brana ainda. Pode ficar bem lá atrás. E não conseguir ver o que William Branham revelou da palavra. Para ver que Deus estava naquele homem. Não apenas era um homem, mas era Deus em carne. Amém. Então, vocês ficam cientes disso. Não sou contra a chamada de altar. Como eu faria uma chamada de altar aqui? Para vir quem aqui na frente? Todos estão batizados. Então, eu preciso pregar a palavra. Eu preciso preparar esse povo. Tem que preparar esse povo. Agora, se você pega um incrédulo ali fora e quer esclarecer algo para ele, então esclareça o batismo em nome de Jesus Cristo. Isso eu faço nas minhas pregações. Oração pelos enfermos. Quantas vezes nós oramos aqui? Mas as pessoas querem que você faça como os pentecostais. Como o irmão Brana fez fila de oração. O irmão Brana tinha que fazer fila de oração. Tinha gente para ele orar. Agora eu vou fazer fila de oração na minha igreja. Para orar para quem? Tem uma pessoa que está doente, então eu já oro daqui. Seja curado. Jesus Cristo já te curou. Amém. O indivíduo, não, tem que chegar na frente. Eu sei que eles estão cheios de emoções, cheios de pregadores que põem a mão na cabeça, chacoalham a cabeça deles, faz uma piorra deles, um peão deles. Né? E se derrubar eles no chão, eles acham melhor ainda. Ele diz que o pregador tem poder. Eu já estive nessas reuniões, eu já fiz isso. Mas já amadureci. Eu não ia ficar fazendo isso a vida inteira. Em 1973 eu fazia isso também. Agora amadureci, criei num profeta, parei de pregar a cura divina. Não, agora eu creio na cura divina, como Isaías pregou e como William Branham pregou. Então, eu creio como Isaías pregou, eu creio. Deixa eu ler como Isaías pregou a cura divina. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Espera lá, Isaías. Ele quem? Ele quem? Quem foi ferido? Moisés? Abraão? Quem? Quem foi ferido? Ele foi ferido. Mas espera lá, Isaías, você está vivendo aqui, falando de algo que vai acontecer daqui 700 anos, e dizendo, ele foi ferido. O homem já sabia, isso é profeta. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi ferido, ia ser ferido ainda. Olha para vocês verem. Ele foi ferido. Transgressões já existiam, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Quando Isaías disse isso, 700 anos depois que veio o Messias para poder ser ferido. Então ele mostrou para nós onde estava a cura divina. Pelas suas pisaduras fomos. Isaías já cria no dia dele. Olha, pelas pisaduras de um homem que vai vir ainda na terra, e ele será o Messias, e ele vai sofrer, ele vai morrer. Pelas pisaduras dele, nós fomos. Nós não vamos ser sarados, nós fomos sarados. Povo da mensagem, eu não prego um Jesus que vai te curar. Estou cansado dessa pregação.
Eu não prego Jesus que vai te curar, eu prego Jesus que te curou. Você tem que mudar de opinião. Você está querendo um Jesus que te cura. Isaías já pregava um Jesus que já tinha curado. E eu vou pregar aqui um Jesus que te cura hoje. Ele já te curou. É você que é atrasado para receber a bênção. É nós que não temos fé suficiente para poder ir lá e tomar a bênção para nós. Mas Ele já te curou. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Você quer cura divina? Receba aí agora. Precisa de um altar. Precisa de fazer fila de oração. Precisa de ser ensinado direito. Falsos ensinadores, falsos pregadores, falsos pastores, falsos profetas. Não pode ensinar o que a Bíblia ensina. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías viveu 700, 800 anos antes de Jesus e já cria que ele tinha sido sarado antes. Eu vivo 2 milênios depois que ele me curou e estou chamando ele para me curar agora. Ignorante do Osmar. Vem, Jesus, me curar agora. Vem abençoar esse povo. Ele já te abençoou. O Calvário já te deu estas bênçãos. Não estou aqui mendigando, não. Eu estou aqui tomando posse daquilo que Deus me deu. Por isso, irmão Brana, ao orar, dizia: Satanás, tira a sua mão suja da propriedade de Deus. É bom a gente gritar um pouco e acorda alguns irmãos. Amém? Ei, glória. Bom, né? Mas as pessoas, elas não entendem as obras. Obras para elas é cura divina. É fila de oração. Oh, meninada. Criançada do Evangelho. O dia que vocês amadurecer, vocês vão pensar diferente. Sabe que vocês discutem com a palavra, com a mensagem, com a revelação do dia? É como nossos filhos. Adolescentes, não têm idade suficiente, não sabe nada na vida. Não sabe nada. Quer mandar no pai, na mãe, desorienta pai, desorienta mãe. E não sabe nada. Assim são os obreiros, os evangelistas, os pastores. Que não tem recebido a maturidade de Deus. Seja maduro, para você ver como que a coisa é diferente. Amém. Então, chamada de altar, cura divina. Deixa eu terminar dessa parte da cura divina. Eu deixei quase para o fim aqui, mas deixa eu terminar com a cura divina. Porque é bom. Eu creio que Jesus já te curou. Eu não prego Jesus que vai te curar. Eu não prego. O irmão Brana, ele mostrou isso para nós. Vai ler a mensagem Fé Perfeita. O irmão Brana mostrou isso aí. Você está na fila, dizendo que você tem toda a fé do mundo? O que você está fazendo na fila de oração? Brana fazia fila de oração, depois falava: o que é que vocês estão fazendo na fila de oração? Se vocês dizem que tem fé. Porque a fé não fica na fila de oração. A fé não perde tempo. É só nós que não temos fé, que estamos na fila de oração, estamos procurando que Deus faça algo, que Deus nos cure, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê prosperidade. Se você pudesse crer que tudo Ele já te deu, a prosperidade que você busca para o futuro já está no passado. Diz: Senhor, eu quero essa prosperidade para mim, eu quero esta bênção física e espiritual. Mas você tem que olhar para isso. Tem hora que você tem que olhar para trás, para o que Deus fez. Isaías olhou para frente e pregou para trás. Isaías olhou para frente e disse: pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora eu estou 2000 anos depois de Jesus Cristo, depois do Messias, 2700 depois de Isaías. Irmãos, vamos crer que pelas pisaduras do Senhor Jesus você vai ser sarado. Ele já te curou, isso é Bíblia. Agora, eu sei, tem poucas
coisas na mensagem. Tem as mensagens de 64 para cá, você vai ter maturidade. O crente é crente menino, crente adolescente. Por quê? Porque ele estudou muita mensagem e o que entrou na cabeça dele foi o espírito de criança, o espírito de adolescente. Não dá certo com ninguém. Você já viu adolescente? Nada serve para adolescente. Não serve nada para ele que ele vai ter as drogas. Não serve nada para ele que ele vai ter a morte. Meninas lindas, moços robustos. Você vê assim, tudo morrendo, drogados. Por quê? Não deram valor à vida. Não deram valor à vida. Já começou na meninice, já passou para a adolescência, desobediente. A pais e mães, ingratos, profanos. Isso aqui é Timóteo 2 cumprindo na vida do povo. E nós não temos, então, na vida espiritual, o mesmo tipo de crente? Temos. Fulano de tal, Elvis Presley, em memória. Oh, mas como cantava. Mas como drogava. É isso que é o problema. Podia estar vivo. Esses outros artistas podiam estar vivos. Mas não, enveredaram pelo caminho errado. Enveredaram pelas drogas. E você sabe que o pior de tudo agora é a droga de um evangelho errado. A droga de uma mensagem errada. Que as pessoas comem a mensagem errada, cheira a mensagem errada e morre. E nós temos na Bíblia coma o livro, coma a revelação e viva. Coma a palavra e viva. Eles não querem isto. 156 a 158, qual é a atração sobre a montanha? Um homem pode falar uma palavra, mas confirmar uma palavra, isto é Deus. Amém? Dizer algo é uma coisa, mas Deus fazê-la é outra. Agora, quando eu leio na Bíblia, não é um homem daqui, pelas suas pisaduras fomos sarados. Não é um homem, isso é Deus. É Deus que falou. Você não tem que tomar que um homem leu a Bíblia para você. Você tem que tomar a Bíblia para você. E dizer, Deus falou para mim que pelas pisaduras de Jesus Cristo, eu já fui sarada. 157. Agora estamos preparando para termos a fila de oração. Agora você vê bem, depois disso ele dá uma palavra. Nós estamos preparando para ter a fila de oração, para orarmos pelos enfermos, Deus permitindo. E nós sabemos que não há ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano, nenhum anjo que pode te curar. Então, em outras palavras, vem assim, mas para que então fazer fila? Se não há mais ninguém que pode te curar, não tem um homem, não tem um anjo. E escuta, ele vai mais fundo. Pois Deus já o fez. Ele fez a preparação. A única coisa que você deve fazer é recebê-la. Receba a sua cura. Não fica aí deixando de ser comercializada a sua fé, não. Receba a sua cura. É você recebe. Você não precisa nem da minha oração. Eu sei que vocês creem na minha oração. Mas se vocês souber mesmo ter uma fé perfeita, você vai ver que você não vai depender nem da minha oração e não vai ser uma pessoa que fica vangloriando, não. Você não dependerá nem da minha oração. Você mesmo crerá que Deus está não no pastor, mas em você. Deus está não no profeta, mas em você. E vai e faça a oração. Não é aquela oração, eu sei que eu tenho poder. Não, é gente humilde, gente. É gente humilde, é gente que sabe, é gente que entende. Não é que vai chegando diante de Deus, assim, teve uns que já chegou diante de Deus, assim, o Senhor disse que essa bênção é minha, então é minha. Não se fala com o Pai assim. Não, com o Pai, aí eu vou falar com ele diferente. Falo, Senhor, o Senhor diz na sua palavra que essa bênção é minha. Agora me dá fé para recebê-la. Ela é minha,
Mas eu não tenho tido fé, 10 anos, 15 anos, 30 anos, eu não tive fé para receber essa bênção. Dá-me fé, Senhor. Estou pregando cura divina hoje. Coisa boa. É onde eu levo a igreja. Eu não levo a igreja a ser menina, eu não levo a igreja a ser adolescente, teimosos. Eu levo a igreja, por isso vai sobrar. O que sobra, tem que sobrar gente boa no final. No final vai ter que sobrar. Que sempre é o resto. Israel era o resto das nações. Mas não tem nada aí. Os gentios, a noiva é o resto dos gentios. Mas daqui tem que ouvir a palavra, tem que obedecer a palavra. Você precisa obedecer a palavra. Você pode não crer no que eu prego para você, mas você deve crer no que Brana pregou, no que Jesus pregou, no que Isaías pregou. E se você crê no que eles pregaram, eu duvido que você não crê no que eu prego. Porque eles pregaram que está tudo no passado. Está tudo no passado. Brana veio e pregou. Os trovões também estão no passado. Certo? Eu nem pensei nisso, mas espera lá. 158, 4 assuntos sobre a montanha. Não há nenhum homem, nenhum anjo. O irmão Brana está repetindo, irmãos. Você tem que ver isso aqui, ele está repetindo, está reforçando a coisa. Não há nenhum homem, nenhum anjo, nenhum nada. Nem mesmo Deus em si mesmo pode te perdoar de seus pecados. Isso já foi feito. Eu preciso do Cordeiro no trono, porque se ele não estiver no trono, não tem intercessão para mim. Aí eu estou perdido. Brana está dizendo aqui, nem Deus pode perdoar os seus pecados. Por quê? Porque ele já perdoou. Você tem que crer. Mas eu vou falhar ainda daqui 20 anos. Já perdoou os meus pecados. 20 anos para frente. Como que a pessoa não consegue uma fé boa, real? O irmão Brana dizendo, Deus não pode perdoar. Então espera, irmão. Se você for basear nisso aqui, Deus não pode perdoar os seus pecados. Você vai parar de ir na igreja, vai parar de orar. Vou parar de orar, ele não pode perdoar mais meus pecados. Mas não é assim, ele não pode perdoar porque ele já perdoou. Ele não pode te curar, ele não pode me curar, mas então nem vou falar nada com ele. Ele não pode me curar, mas ele já me curou. Ele quer que eu chegue diante dele, não como esse menininho, essa menininha, esses adolescentes desobedientes. Jesus, o senhor tem que me dar isso aqui. Elas não chegam no papai, o senhor tem que me dar esse sapato, tem que me dar esse vestido. Tudo oração de adolescente. Você chega ali de frente, se for do seu agrado, Senhor, dê-me isso daqui. Se for do seu agrado, se isso daí não for me atrapalhar. Mas a gente não faz oração assim, não. Se isso não for me atrapalhar, Senhor, me dá. Se você for fazer uma oração para casar, para namorar, e fizer uma oração dessa, assim, Senhor, a Marieta está me querendo. Mas se a Marieta for um atrapalho na minha vida, Senhor, não dá com ela. Eu sou teu servo. Você já pensou bem? E Deus ir lá, porque Deus sabe que a Marieta vai te dar problema lá na frente. Não tem uma Marieta que não dá. Vamos chamar ela de Marieta hoje. Não tem uma que não dá. As mulheres vão ficar tudo emburradas, me chamando de Marieta. Não tem uma que não dá. Aí o irmão Brana vem e diz, casamento não é eleição. Casamento é escolha. Você escolhe aquela pessoa, depois você tem que engolir aquilo a vida inteira. Mas aquele homem não passa na minha garganta, engula ele agora. Ele era bonitinho, cabeludinho, de brinquinho. Ele era, não é? Engula ele agora, você não via nada. Ele era um pé de cana, você não via nada. Engula ele com cachaça e tudo agora. Durma com ele, fica fedida na cama com ele. Nossa, o bêbado vai ficar mal comigo agora. Mas você sabe como que é isso? Cheira mal.
Ele fuma. Não, mas ela fuma, eu vou namorar com ela, ela vai largar. É para largar só para te ganhar, depois que ganhou, volta tudo, irmãos. Volta tudo. Bom, os que não estão casados já, então. O que ela vai fazer? Mas casa, irmão, casamento é bom. Casamento é bom, foi Jesus quem falou que é. E Deus viu que era bom e diz, não é bom que o homem fique só. Então eu não posso pregar contra casamento, vocês têm que entender. Por isso Paulo veio e diz, quem prega contra casamento tem doutrina do diabo. Doutrina de demônio, ele disse. Pregar contra casamento. Por quê? Porque o povo tem que casar. Isso é bíblico. Deixa eles casar agora. Eles não saber fazer a sua escolha é o problema, tem que sofrer a vida inteira. Pelo menos faça uma escolha e peça a Deus, Senhor, que essa mulher seja pelo menos aquela que me ame e crie meus filhos e que nós vamos até o final da vida. E ela ora a mesma coisa, Senhor, que esse também, como é que é a Marieta e o outro, vou chamar de Romeu, o outro, né? A Julieta, mas eu vou chamar de Romeu. Mas, Senhor, que esse meu Romeu possa ser um bom homem até o final da minha vida. Que nós não venhamos cair nessa de casamento e divórcio quando está na era disso, mas que nós não venhamos cair nisso, Senhor. Que nós possamos casar agora e firme até o fim. É isso que nós temos que orar. Nós temos que orar assim. Então, quando não tem feito uma oração suficiente, diz o irmão Brana, ele diz, se você vai e casa com uma dessas riquetas, você desconcerta a minha fé em você. Se ela é rica, se ela é bonita, se o corpo é bonito. Mas também não é por isso que vai casar com gente feia. Não é? Você tem que entender o que eu prego. Mas a questão que a pessoa vai é como o irmão Brana ia. Aí, se eu entrar nesses pontos, eu vou longe. Como o irmão Brana ia, passava aquelas vacas. O irmão Jeff era um conhecedor de vaca, então passava umas vacas com a anca bonita, aquela coisa bonita. E passava o irmão Jeff, toca ela. O irmão Brana perguntou para o irmão Jeff, espera lá, você escolheu essa daí, mas ela é bem mais franzininha, olha aquela outra que você deixou ali, não escolheu ela, qual o problema? É tão bonitona, olha como que... O irmão Jeff diz, irmão Brana, você não conhece de vaca. É assim que o irmão Brana tem que falar para os pentecostais, vocês não conhecem de Bíblia. Entende? E aí depois a noiva tem que falar para o povo da mensagem, vocês não conhecem mensagem. Vocês que ficam esperando o irmão Brana ressuscitar para fazer isso aqui, vocês não conhecem mensagem, já está tudo feito, está tudo no passado. E vocês não sabem. Aí o irmão Jeff disse para o irmão Brana, você nunca olha no corpo dela. Se você olhar no corpo dela, na anca dela, dessa vaca, você vai escolher, mas olha na cara dela, no olho dela, você viu como ela é espantada? Ela nunca vai ser uma boa mãe para os seus filhos. Isso quer dizer, ela nunca vai parar em casa. Ela sempre quer arrumar um serviço fora. Meu Deus do céu. Ela sempre quer arrumar um serviço fora de casa. É assim, nunca cria os filhos, põe os filhos para outros criar. O governo hoje é bom. Leva lá. Cria para você, seus filhos. E você vai trabalhar. Sabe por quê? As mulheres estão todas deprimidas. Se elas ficarem dentro de casa para fazer o que a minha avó fazia, o que a minha mãe fazia. Se elas ficarem dentro de casa para fazer o que Pedro falou que elas deviam fazer, o que Abraão disse, e o que Pedro falou que as irmãs do seu dia, elas tinham que ser como Sara. E eu dizer para as irmãs de hoje, ser como as irmãs dos dias de Pedro. É uma loucura. É uma loucura. Mas esta é a verdade. Meu Deus do céu. Não há nenhum homem, nenhum anjo, nenhum nada, nem mesmo Deus em si mesmo pode te perdoar de seus pecados. Isso já foi feito. Jesus o fez na cruz. Você sabe, quando eu aceito o sacrifício remidor de Jesus Cristo, eu não aceitei o sacrifício, o sangue remidor de Jesus Cristo, para Ele me remir 1 ano, 10 anos, 50 anos, não. Eu aceitei Ele como um sangue remidor da minha vida, até que eu saia dessa terra. É isso que você tem que entender. O sangue de Jesus Cristo tem te redimido até que você vai embora daqui. Não importa se é daqui 10 anos, eu dure e
tenha 1.000, 10.000, 10 milhões de pecados. Se você chegar no final, não tem mais nenhum. Por quê? Porque o sangue remidor no qual eu criei que ele não pode me perdoar mais de meus pecados hoje, porque ele já me perdoou, não do presente, do passado, do presente e do futuro. Agora, essa é a minha fé. É por isso que o Cordeiro saiu do trono. Porque as pessoas não podem ver o Cordeiro sair do trono. Ah, você saiu do trono, mas como é que eu vou chegar ali hoje, Jesus? Tem misericórdia. Chega diante do trono. Jesus, tem misericórdia de mim. Eu já tive. Você quer? Eu já tive misericórdia de você. Estou esperando só você aceitar a minha misericórdia. É a minha mensagem que eu tenho na terra aí. Sabe qual a misericórdia de Deus nos dias de Brana? Que o Cordeiro tinha saído do trono? A misericórdia de Deus era a mensagem de Brana, estava encarnado. Sabe qual a misericórdia de Deus hoje? Está encarnado em nós. Nós não estamos aqui para matar ninguém, nós estamos aqui para dar vida. Essa mensagem não é para matar, você morre porque você pega ela do outro lado, da face errada, porque ela é uma espada de 2 gumes, ela corta de um lado e dá vida e corta do outro e mata. A espada, a Bíblia, é uma espada bigúmia, desse jeito. Amém. Nenhum ser humano, nenhum anjo pode te curar. E aí diz, Jesus já fez na cruz, mas isto nunca te favorecerá em nada, ou te dará benefício algum, enquanto você não o aceitar. Você tem que aceitar aquilo. Eu aceito a minha cura. Acabou. Ah, mas morreu doente. Não, eu aceitei minha cura. Aceitei minha cura. Tem gente que é assim, mas aí morreu, orou, mas morreu. Não importa. Não importa que morreu, todo mundo vai morrer. Só que morreu crendo. Ele me curou. Aí não é assim, aí vai chegar perto da morte, gente, vocês não servem a Deus não, porque eu orei para ele, não me curou, vou morrer. Não. Sirva a Deus, gente. Eu vou morrer, mas vou em paz. Ele já me curou. Ele já me salvou. Ele já me perdoou. Ele não tem que estar num altar ali intercedendo por mim. Ele já o fez. É isso que os selos revelam. Você pode ver. É isso que os selos revelam. Só que eles querem pegar parágrafos onde o irmão Branco diz, ele está lá no trono nesta noite. E se você entendesse que ele está no trono verdadeiramente, porque sempre ele é presente na vida do crente, ele saiu do trono e para mim ele está no trono sempre, porque sempre eu estou perdoado. Sempre eu estou perdoado, sempre você está perdoado. Mas o imundo, aquele que não crê na palavra, aquele que não respeita a palavra, então ele não pode ser favorecido porque ele não aceita isso daqui. Amém. Outra coisinha, deixa eu ver se dá tempo aqui. Outra coisinha, eles dizem com respeito à intercessão mesmo, como pode ter terminado a intercessão? Só escuta um pedacinho, que eu acho que só um pedacinho vale para você. Primeiro selo, 61. Estou lendo a tradução nova. Havia um mistério que acompanhava aquele cavaleiro. Agora, o que era aquilo? Eles não souberam. É aquilo durante as eras. Mas é para ser revelado. Mas é para ser revelado depois que o Cordeiro deixa o trono do Pai de sua intercessão como parente redentor. Espera lá. Pastores falam bonito, falam difícil, que eu tenho vergonha do estilo que eles usam para falar. Eu tenho vergonha. Porque eu não tenho aquilo, mas não tenho vontade de ter também não. Tenho vergonha. É o estilo de falar. Para ganhar o povo, você ganha o povo com a verdade. Vocês não têm coragem de ler isso aqui para o povo, porque vocês não têm resposta. Não tem coragem de ler isso aqui para o povo. O selo foi revelado, os trovões foram revelados. Sim, irmão, se foi revelado, o que diz William Brana? O que diz aqui? Mas é para ser revelado depois que o Cordeiro deixa o trono do Pai de sua intercessão como parente redentor. Depois. Então ele já deixou, ele já revelou. É isso que vocês não veem. O 61, do primeiro selo. Agora observe, mas deve ser revelado quando o Cordeiro deixa seu lugar de intercessão do Pai. Quem prega essas coisas aí são pregadores finos. O povo crê, porque eles têm uma maestria na palavra. E eles têm coragem de falar isso, que eles têm. Não conhecem que o Cordeiro saiu do trono.
pregadores, vocês estão como vocês pregaram há 30, 40 anos atrás, que os pentecostais não sabiam o nome do Pai, e que eles eram cegos. Vocês têm que ouvir isso também, pregadores da mensagem. Vocês não sabem que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos. Vocês dizem que os selos foram revelados, mas não diz que o Cordeiro saiu do trono, que a intercessão terminou, quando Brana diz que é assim que acontece. Então vocês estão cegos e não sabem. Termina. Almas encarceradas hoje, 115 e 116. E Jesus disse, ele mesmo, assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio. E assim como o Pai o enviou para pregar aos vivos, aqueles que tinham esperança, e então apresentar a mesma mensagem àqueles que não tinham nenhuma esperança, parece se enquadrar neste tempo. Que isso terá de ser feito, porque o Espírito de Cristo vivendo em nós não muda a natureza dele, ou não muda o sistema de Deus. Ele deve ser o mesmo em cada geração, ele deve ser o mesmo. Disse, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Escuta, os ministérios devem ser o mesmo, tanto que ele disse. Eu vejo alguns de vocês anotando as escrituras. São João 14, verso 12. Aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Aí, irmão Brana, ponto. Veja, as obras. É isso que as pessoas não vê. As obras que eu faço, aí ele já passa por cima, ele curou o enfermo, ele curou o leproso, ele curou o cego. Aleluia! E a igreja pega fogo. Para aí, pastor, para aí, obreiro, evangelista, veja as obras, pregando aos perdidos, curando os enfermos, e então ao impossível de algum dia ser salvo. Pregando aos perdidos, agora de não, perdidos são a prostituta lá fora. Oh, irmãos, quem era perdido no tempo de Jesus? A prostituta entrou. Quem era perdido? Anás, Caifás. Quem era perdido? Os judeus do dia. Quem era perdido no tempo de William Branham? Os pentecostais. Quem é perdido hoje no tempo da noiva? O povo que crê no profeta. E só crê, mas não obedece, só crê, mas não vê as obras. As obras hoje é pregando aos perdidos. Esse é o ministério da noiva, da esposa de Cristo aqui na terra. Hoje, pregando aos perdidos. Aqueles que não vão, de maneira alguma, aceitar. Diz, para que você prega? Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão, sabendo que eles, nenhum podia converter mais. E hoje, por isso o irmão Branham pregou, almas encarceradas, não espírito em prisão. Espírito em prisão você prega quando ele está sepultado. Jesus foi lá e pregou para eles. Almas encarceradas você prega com vida, porque você tem uma alma aqui, ó. Você está vivo. É a alma encarcerada, é a natureza do seu espírito que está encarcerado, que depois pode ir lá para a tumba, que não adianta mais nada. Não adianta a reza vermelha ou rosa vermelha e vela vermelha e vela preta e vela branca. E não adianta a oração, não adianta mais nada, porque você já pisou na palavra do dia. Veja as obras, pregando aos perdidos, aos que não podem ser salvos. Parece que se enquadra com a hora que estamos vivendo, diz o profeta aqui. Está vendo, a obra continuou exatamente do mesmo modo, então isso tem sido, que eu possa colocar assim, o ministério de Jesus Cristo reencarnado em sua igreja nesses últimos dias. Agora as obras é aquelas ali, pregando aos perdidos. Eles querem, olha, Jesus Cristo está encarnado em nós para sair orando pelos enfermos, fazendo um trabalho de cura divina por todo lado. Filhos, daí nós já fizemos, Jesus já fez.
Vê se você come o que Jesus está dando agora. É como os judeus que estão querendo lei, e Jesus trouxe a graça. Agora o povo quer a graça, e Deus trouxe a revelação. E o povo da mensagem quer que o irmão Branham ressuscite para revelar, quando nós já temos aqui tudo revelado. E eles rejeitam, rejeitando a misericórdia no seu dia. Almas encarceradas hoje. Quem rejeita que os trovões foram revelados nos selos, que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos. Quem rejeita é uma alma encarcerada, é um pastor encarcerado, é um evangelista encarcerado, é uma igreja encarcerada. Não é eu que digo, não, irmão Branham que pregou aqui. Você tem medo disso? Se eu não creio, agora escuta aqui, eu creio. A forma de crer que Jesus Cristo está encarnado na sua igreja. Eu creio com vocês. Eu creio nisto. Se eu não cresce nisto, eu faria alguma outra coisa com respeito a isto. Porque afinal de contas, sou eu que estou preocupado aqui. E se o Espírito de Deus estiver em você, você se preocupa com as pessoas. Aí você quer dar as coisas para as pessoas, mesmo não tendo mais recurso. Mas no meio delas, você pode trazer uma Maria Madalena, um Zaqueu, um Mateus publicano. No meio delas, você pode fazer isso. Se preocupa com as pessoas. Agora, você se preocupar com pessoas que estão pisando em você, coloca nas mãos de Deus. Não pede praga para ninguém não, irmãos. Porque quem despreza o dia que Deus está fazendo a obra, já está praguejado. Não pede praga para eles não. Pede Deus. Está nas suas mãos. Estão nas tuas mãos, assim como nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está nas tuas mãos. Então, faça isso, não peça mal para ninguém. Nós não estamos aqui para pedir mal para ninguém, é só a bênção de Deus. Passou do tempo, meu irmão? Então, só esse minutinho aqui para me encerrar. Para me encerrar, porque não, eu quero dar para vocês o que o irmão Branham deu. Vocês, quanto tempo nós pregamos isso daqui? Está tudo no passado, tudo no passado. Escuta aqui, 152, com a atração sobre a montanha. E o Deus dos céus prometeu no tempo do entardecer que haveria luz no entardecer. 3 anos atrás, ele estava em 1964. 3 anos atrás, ele estava falando do tempo que Jesus Cristo veio na nuvem. 3 anos atrás, este mistério era uma profecia. 3 anos atrás, quando ele pregou em 1962, dezembro de 1962, ele pregou: senhores, é este o tempo? Ele disse: 3 anos atrás, era mistério, era uma profecia, mas agora é história, já passou. O que ele pregou em senhores, é este o tempo? Ele disse: já passou, é história, a promessa está cumprida. Apocalipse 10 já cumpriu, os trovões já foram revelados, os selos foram revelados, o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos. O Cordeiro não podia revelar os selos sem sair do trono. E nós temos aí 10 livros da revelação dos selos. Isso é uma prova autêntica de que o Cordeiro saiu do trono. Se prega aí, então onde nós vamos sem misericórdia? Nós não estamos sem misericórdia. Sem misericórdia está quem rejeita. Como nós estamos sem misericórdia, sendo que a misericórdia está em nós. A misericórdia saiu do trono de intercessão e desceu em Brana. Porque Brana disse para um casal de namorado que estava beijando ali na frente da sua igreja, chamando a atenção da plateia. E Deus tinha dito para ele: faça com eles o que você quiser. Deus deu todo o poder para Brana. Faça com eles o que você quiser. Irmão Branham olhou para aquele casal de namorado e disse: eu os perdoo. Aí aquele casal saiu envergonhado daquele tabernáculo. Ele podia ter dito assim: ó, vou dar um soprão aqui, você vai embora, você vai desaparecer do mapa. Não, a mensagem da noiva é essa daqui: eu os perdoo. Mas eles dizem que eu sou do diabo. Eles dizem que eu tenho que tomar hombridade e tirar essas coisas do meu site de que o Cordeiro saiu do trono. Pastor grande, certo?
o pastor que tem uma fama tremenda aí em Goiânia, diz, ele tem que tomar mais hombridade, falando a meu respeito. E tirar essas coisas do site. Não, filho, eu vou pôr mais. A hora que eu fiquei sabendo disso, eu fui lá e coloquei mais mensagem. Falei, tem mais, o Cordeiro saiu do trono, sim, eu creio na revelação. Eu creio que o Cordeiro saiu. Eu creio que a intercessão está em nós. Eu creio que a coisa desceu. Não subiu ainda, nós vamos subir. Mas que Cristo desceu, a intercessão desceu em Brana e está em nós hoje. Cada um. Sabe que nós podemos tomar a Bíblia, como eu tenho aqui, Timóteo, né, para mim encerrar. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O mediador, Jesus Cristo, homem. Para revelar os selos, o mediador saiu. Aquele homem saiu, mas não ficou sem vir no outro homem. O mediador não é mais Jesus Cristo, homem, porque ele saiu do trono. Agora é a revelação que ele deu a Brana. Ele revelou os selos, revelou os trovões. Ele não foi Brana que revelou isso, não. Foi o Cordeiro, o mediador. E ele sai e diz, olha, eu não sou mais Cordeiro, eu sou leão. Certo? Eu creio que é 210, mais ou menos essa mensagem, mas não vai dar tempo de eu ler aqui. Eu não sou cordeiro, eu sou leão. Se a pessoa pudesse receber esta mensagem enquanto é tempo. Mas você está na 105 o intervalo. Agora ele deixou de ser cordeiro e vem como leão. Por quê? Porque ele veio para cumprir Apocalipse 10. Apocalipse 10, você vê ele descendo do céu como um anjo forte, bradando não como cordeiro, porque ele não está balindo, ele está bradando. Quando ele desce Apocalipse 10, ele está bradando e não balindo. Entende isso? O cordeiro bale, o leão brada. Ele estava bradando como leão, porque agora a intercessão estava na terra. Deus encarnado em outro homem. A intercessão está em nós. Está em nós. A intercessão estava em Abraão. Abraão mentiu para Abimeleque. E o que aconteceu? Ao invés de Deus destruir Abraão, Abimeleque, um homem justo, a Bíblia diz, Deus falou para Abimeleque, devolva a mulher àquele homem, porque ele é meu profeta, e peça para ele orar por você. Espera lá, o Abraão tinha falhado, mas a intercessão estava com ele. Eu falho, você falha, mas a revelação está conosco. A revelação é a intercessão. Se você souber que ele não podia revelar sem sair do trono, ele teve que sair do trono para poder revelar. Então, quando ele vem revelar, a intercessão está aqui na terra. Como esteve em Abraão, está em nós, está na mensagem da hora. Certo? Obrigado, Senhor. Eu sei que, ainda que tem aqueles que não entendem, mas a gente está pregando para aqueles que crêem, Senhor. Tem pessoas que dizem mesmo, olha, eu não entendo, mas eu creio. Isso é bom, Senhor. Eu creio que o Senhor vai dar graça a estas pessoas para ela ter a revelação qualquer dia. Que as pessoas podem não saber explicar, mas ela sabe crer. Isto é o que manda, Senhor. Ajuda a sua igreja, esse povo no meu ministério, Senhor, porque nós temos que pregar-lhes a verdade. Ajuda-nos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.